Oi, gente, boa noite. Começando aqui agora mais uma live. Vamos falar hoje de Andaluzia, na Espanha, aguardando o Alberto entrar aqui agora para a gente começar. Olha, ele já tá por aqui, sempre pontual. Deixa eu convidar ele aqui para mais mais uma viagem. Mais uma viagem sem sair de casa, mais uma viagem aí direto do seu sofá. Boa noite, Alberto. Tudo bom? Oi, oi, Silvana, tudo bem? Gente, é sempre uma satisfação estar aqui com o Alberto. O Alberto ele sempre dedica esse tempo aqui para a gente, né, com esse carinho dele, para apresentar um pouco, né? Passamos as últimas semanas aí falando sobre Portugal, sobre as belezas de Portugal, e hoje ele está aqui mais uma vez. Vamos começar agora com os roteiros da Espanha, não é isso, Alberto? É isso mesmo. Hoje, muito boa noite para quem está nos escutando. Obrigado pela fidelidade de quem continua nos seguindo, né? Está aí toda semana. E depois de termos passado em Portugal, nós vamos começar caminhando em direção ao leste, em direção ao centro e ao leste da Europa. E, claro, vamos seguir o roteiro convencional, que é exatamente aqui a Espanha. E nós vamos começar talvez por uma província que não é muito divulgada, ou muitas vezes os roteiros convencionais começam por Madrid, que é natural, porque é a capital, mas lá iremos, é a segunda live de Espanha. Esta primeira selecionamos exatamente a região da Andaluzia, por ser uma região mágica, uma região de uma influência árabe muito grande, é, e vamos, na medida do possível, fazer vocês decolarem do tapete voador aí da casa de vocês e vamos flutuar aí pelas maravilhas desta região. É, Obrigada mais uma vez, tanto a você, Alberto, como a todos que estão nos acompanhando. Desde chegou por aqui agora, Tereza sempre aqui nos dando esse apoio. Obrigada, Tereza. E, gente, vão compartilhando aí para que outras pessoas também possam desfrutar, né, de todo esse conhecimento que o Alberto vai estar compartilhando aqui com a gente. E você que está assistindo, mesmo depois, né, desse ao vivo aqui, você que está pegando esse vídeo para assistir depois, vai até o final, porque com certeza você vai se surpreender, né, com a quantidade de informações contidas nesse vídeo que a gente vai estar preparando hoje. E, Alberto, antes da gente iniciar, você falando do roteiro e tal, eu queria fugir um pouquinho aqui, até do tema, de forma rápida, só para para a gente poder passar a informação. Como é que está a Europa agora? Está funcionando? O que está funcionando? De tudo que você já apresentou para a gente até agora, nível de Portugal, o que está funcionando? O que não está funcionando? Nisso que a gente vai apresentar a partir de hoje, só para as pessoas já começarem se situando e saber que a gente não está aqui contando história, né? A gente está aqui falando de roteiros reais, que alguns talvez não estejam funcionando nesse momento, mas aí já há uma previsão, né, de tudo voltar. Claro. Ainda bem que você perguntou. Portugal, para quem acompanhou as primeiras informações que eu tinha dado nas outras lives, foi um bom aluno desse problema, dessa pandemia. Assim como a Áustria, a Alemanha, alguns outros países deram alguns tropeços aí por motivos políticos. É, Foi o É, caso aqui de Espanha, enfim. É, Já nem estou falando do Itália, né? Mas neste momento está tudo voltando ao normal. A Alemanha já abriu as fronteiras com alguns países, é o caso da Áustria, é o caso da Eslovénia. Portugal vai abrir, inclusive anteontem foi noticiado que o presidente da República, juntamente com o rei de Espanha, vão se encontrar para abrir formalmente ou reabrir formalmente as fronteiras entre os dois países, porque as coisas mesmo em Espanha também já estão bem mais calmas.
E Que nenhum de vocês, obviamente, vai viajar este mês, infelizmente, para cá. Uhum. A mensagem, basicamente, que eu queria passar para vocês é uma mensagem de tranquilidade, de calma, porque, claro, está tudo previsto e vocês vão ouvir nas notícias, certamente, agora nas próximas semanas, um pequeno aumento do número de casos por dois motivos. O primeiro, obviamente, abrindo as fronteiras, abrindo o mercado, abrindo os shoppings, como já abriram, os restaurantes. Eu há mais de 15 dias já vou aos restaurantes normais, como ia sempre, claro, de máscara, com menos mesas e tal, mas perfeitamente normal. As empresas também estão laborando, não tem nada em Portugal, tirando os grandes eventos musicais. Portugal é conhecido pelos grandes eventos musicais. Tirando isso, obviamente, até os jogos de futebol já voltaram. Falando dos jogos de futebol, foi publicado hoje a notícia que finalmente nós conseguimos para Portugal a final da Champions League, do Ah, campeonato que coisa eh, boa. europeu de campeões, né? Então, a Web Summit, para quem é do ramo tecnológico, que se realiza todos os anos em Portugal, onde chovem milhares, dezenas de milhares de técnicos de startups das novas tecnologias, que é normalmente em outubro, não me recordo exatamente qual é o dia, já reafirmou que vai se realizar. Claro que, como vocês sabem, até aparecer a vacina, coisa que hoje também saiu, as notícias estão chegando quase todos os dias. Hoje, a Universidade de Oxford fez sair uma nota de que muito provavelmente terá a vacina disponível ainda este ano, ou seja, para dezembro, é a previsão deles. Primeiro tinham falado em outubro, agora estão falando em dezembro. Mesmo que não seja em dezembro, enfim, está para breve. O que quer dizer que, independentemente da situação que está vivendo no Brasil, tanto em termos sanitários quanto em termos políticos, Uhum. procurem desligar um pouquinho a televisão, liguem só uma vez Sim. por dia, porque vocês vão ficar mais tranquilos e vocês vão ver que na virada do semestre, ou seja, daqui a um mês, nós vamos começar mesmo no Brasil, ouvindo uma outra realidade. Então, se mantenham calmas ou calmos e as notícias que chegam daqui é de uma tranquilidade bastante grande, porque mesmo com o número de casos ainda existentes, que são poucos, muito poucos mesmo, já existem locais de Portugal e de Espanha completamente livres da pandemia, zero, há muitas semanas, mas os que existem estão sendo tratados. Ontem acho que tinha 11 pessoas internadas. A tendência agora, como o contágio de uma pessoa é para menos de uma, é só uma questão agora da gente esperar a solução do problema. Uma pergunta que deve estar embutida nessa sua: a União Europeia, quando estamos falando de queda ou de reabertura das fronteiras, estamos falando das fronteiras internas. As fronteiras externas da União Europeia vão ter que ser decididas em bloco, lógico, né? Porque como aqui não há fronteiras, tanto faz você vir para Portugal diretamente como entrar por Espanha e depois vir para cá, ou por França. Então, a decisão das fronteiras externas vai ser uma decisão comum e decidida, digamos, destino a destino, dependendo muito mais do controle da pandemia do país de destino, neste caso do Brasil, do que propriamente de alguma situação aqui. Então, vamos sempre, nestes roteiros que nós estamos falando, falar muito provavelmente para o final do ano. Já temos várias reservas, inúmeras reservas, inclusive, para o Réveillon deste ano na Ilha da Madeira, para vocês terem uma ideia. E, portanto, todas estas lives que nós estamos fazendo se destinam a potenciar vocês em termos do destino, aí junto com a Nova Descoberta, para, juntamente aí com a Silvana, planejarem essas viagens para o ano que vem, não importa qual seja o mês ou qual seja a época, né? Mas a mensagem que vai daqui é muito boa. Eu não sei se vocês acompanharam na imprensa ou não, mas Portugal, neste momento, é o terceiro país no mundo com maior número de reservas para este verão europeu que começa dia 22.
Que coisa boa. Essa notícia eu não tinha acompanhado, não. Tenho acompanhado algumas coisas que estão acontecendo, inclusive aqui no Brasil, né? O turismo ele já está voltando, muita coisa está voltando com esse novo normal, né? A gente, infelizmente, vai ter que se adaptar a fotografar de máscara, né? Que as pessoas viajam, mas pensam muito em fotos, né? Então, em trazer esse tipo de memória fotográfica, mas enfim, gente, eu pelo menos estou muito otimista e fico muito feliz de saber que tudo já está voltando ao normal, né? Até porque já se arrastou demais. Silvana, para você ter uma ideia, ontem nós temos uma viagem para realizar em junho do ano que vem, e o grupo é grande. Então, um dos hotéis com os quais nós costumamos trabalhar em Lisboa, bem no centro de Lisboa, a quem eu sempre dou preferência, obviamente, para colocar os clientes lá, está muito bem central. A resposta, 15 minutos depois de nós mandarmos o e-mail, a resposta foi: nós estamos lotados. Graças a Deus. Junho, eu tenho um problema. Vamos ter que encontrar uma alternativa. Mas não deixa de ser uma boa notícia. Junho do ano que vem, pra você ter uma ideia. Então, está mais ou menos assim. Portugal rapidamente vai voltar ao primeiro lugar do turismo mundial, porque até fevereiro deste ano, durante 3 anos seguidos, Portugal foi o país com primeiro lugar do turismo mundial. É a terceira nação mais segura do planeta e, portanto, rapidamente a gente vai voltar ao primeiro lugar. Então Não vamos sei se falar nos de coisa conhece. boa, vamos agora falar dos roteiros que você Espanha. preparou para a gente. E é isso, Alberto. Eu também acredito, sabe, que tudo vai se recuperar muito rápido. O turismo, ele tem esse poder e todo mundo que está dentro de casa, né? Essa hashtag fique em casa, todo mundo tá louco para jogar ela fora, né? E sair por aí viajando. É, exatamente. E vamos começar então isso. Preparem, segurem nas pontas do tapete que a gente vai decolar. A gente vai decolar. Estava dizendo que essa região da Andaluzia, para quem não conhece bem o mapa de Espanha, é a região mais sul, mais ao sul de Espanha. É uma região que tem dois mares, o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, porque tem ali aquele bicozinho do Estreito de Gibraltar, que separa, obviamente, o início do mar Mediterrâneo. E é uma região onde a influência árabe permanece até hoje, durante muitos mais séculos do que até de Portugal. Os árabes só foram, os muçulmanos só foram expulsos de Espanha ou da Península Ibérica quando Cristóvão Colombo descobriu a América, para você ter uma ideia, enquanto aqui isto aconteceu no século XII. Então, você vê que foram vários séculos a mais de influência árabe nessa região. E é exatamente isso que nós vamos visitar. A Andaluzia é, por um lado, uma região que ficou sob influência árabe desde o século VIII, ou seja, do ano 711, e é uma região que tem um pouquinho de tudo. Tem palácios árabes lindíssimos, catedrais e mesquitas lindíssimas, vamos falar de algumas delas. Tem uma zona de praia famosíssima, que é exatamente a costa do Mediterrâneo, e mesmo depois de Gibraltar, até aqui à fronteira de Portugal, toda essa zona é muito turística, muito bonita, o mar Mediterrâneo é muito azul, tem uma série de cidadezinhas logo por cima, ou seja, tem as praias e depois começam as montanhas, mas muito próximas da costa. E o interessante é o que os espanhóis chamam de pueblos blancos, são exatamente localidades, pequenas cidades, muito históricas, muito antigas, todas pintadas de branco. 100% das casas dos municípios, dos edifícios públicos, são pintados de branco. Então, a impressão que você tem quando você vê de longe é que a encosta da montanha
ficando com o mar Mediterrâneo nas costas, é que a costa do Mediterrâneo, das montanhas está salpicada de flocos brancos, né, que são as cidades. Muito bonitinhas, o ônibus não anda no centro, mas a gente para em cima, nas rodoviárias de cada uma dessas cidades, e depois caminha pelos centros históricos, e vocês vão ver ruazinhas realmente muito bonitas, com uma vantagem. Vocês levantam o queixo e você vê o Oceano Atlântico praticamente infinito, né? Porque dali de onde nós estamos falando, quando eu estou me referindo, você ainda não vê a costa de África. Conforme você vai se aproximando do Estreito de Gibraltar, tanto num dia limpo quanto à noite, você vê as luzes do norte da África. É muito interessante você, de um continente, visualizar o outro. É uma experiência muito bacana. Então, estava dizendo que é uma região muito rica e também muito rica de gastronomia. Os espanhóis têm nessa região o jamón ibérico, o presunto ibérico, normalmente feito, uma das marcas famosas é o pata negra, né? Porque os porcos dessa raça que são criados soltos são negros e têm um pelo muito curtinho, são muito robustos, têm pouca gordura, não tem aquele toucinho que a gente normalmente vê num porco convencional, e a carne dele é realmente diferente porque eles se alimentam do que os espanhóis chamam de belotas, nós aqui chamamos de bolotas. São uns frutinhos pequenininhos, vocês devem se recordar daquele filme do Aldrin, daqueles esquilos, né, que viviam comendo. Tem uma carapuçazinha, parece um solidel, e uma frutinha, né? Isso é a bolota, ou belota, como os espanhóis chamam. E eles adoram isso para eles são bombons. Os caras comem toneladas disso. A carne fica, obviamente, diferente. Então, para além do jamón ibérico, eles têm uma sopa fria, aliás, tem dois tipos de sopa fria. O gazpacho, que é uma sopa de legumes, pepino, tomate, alho, sal e um pouco mais. É uma sopa que serve fria porque era uma tradição dos árabes. Ali faz muito calor mesmo no verão, e eles precisavam se alimentar com uma sopa, obviamente, que não fosse quente, né? E depois tem uma outra chamada salmorejo. Salmorejo, eu sempre dobro a língua, não é um nome fácil. Salmorejo. É uma espécie de um creme parecido com o gazpacho, mas já leva pão, já leva azeite, tomates também, e fica um creme muito mais cremoso, né? Enquanto o outro não leva pão. Bom, tem a famosa sangria, que vocês conhecem, feita com fruta, com vinho, com soda limonada, açúcar. Eles colocam vários tipos de fruta. Ali é uma região que dá muitos citrinos, tangerina, laranja. Os laranjais começam aqui no Algarve, em Portugal, e vão quase até Valência, já bem depois da Andaluzia. Então, um dos produtos de exportação deles, né? As laranjas são muito, muito boas. Em termos de... Só para não esgotar o assunto, mas uma coisa que é famosa, que vocês devem conhecer, que é o licor de Xerez, um Xerez, que é de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera é uma cidade próxima, na Andaluzia, próxima de Gibraltar, e é um vinho licoroso, é um licor, né? Se toma num cálice. Eu também não revelo tudo, porque o bom mesmo é tomar aqui. Bom, mas, enfim, estava dizendo que a influência, então, árabe foi muito grande e existe, é uma coisa que eu gosto sempre que os nossos guias passem para vocês, para os grupos, que é um respeito, uma reverência que os povos europeus, mas sobretudo os da Península Ibérica, Portugal e Espanha, uma reverência que nós temos, um respeito pela cultura árabe. Hoje em dia, por vários motivos políticos e de guerra,
a gente tem deles uma ideia distorcida daquilo que eles já representaram para nós. Eles eram excelentes matemáticos, para quem é do ramo, a invenção do zero foi comparada, a invenção da representação da nulidade foi, em termos do conhecimento humano, uma abstração tão grande quanto a invenção da roda. Nossa. Então, e isso a gente deve aos árabes. Devemos aos árabes a nossa escrita, como vocês sabem, enfim, mas também uma série de outros conhecimentos, olha, por exemplo, do regadio. Eram instrumentos que permitiam que eles bombeassem água de poços, claro, do fundo da terra, para ir canalizando, distribuindo por zonas de chamados sequeiros. Antes deles, se você tivesse água no terreno, você cultivava. Se você não tivesse água no terreno, aquilo era improdutivo, ou dava mato. E foram eles que trouxeram, imaginem o que isso representou ao longo da história da Idade Média, a evolução que isso permitiu. Né? Então, enfim, não vou esgotar aqui o assunto, mas isso para dizer que nós temos uma autêntica reverência. Os monumentos que eles deixaram e que vocês vão ver conosco são autênticas joias. A esmagadora maioria dos que nós vamos citar hoje, dos monumentos que citamos hoje, são patrimônio mundial da humanidade. Né? Qualquer pessoa entra numa mesquita em Córdoba e vai buscar o queixo no chão. Entendeu? Então, entra numa cidade como Granada e fica extasiado. E a ideia deles era exatamente essa: fazer palácios em que não sobrasse 1 centímetro quadrado sem decoração. Então, os árabes sempre trabalharam muito bem o estuque, o gesso, né? Os azulejos. Eu tinha dito a vocês nas outras lives que conosco, pelo menos aí até meio da França, nós vamos falar de azulejos com vocês praticamente todos os dias, porque é inevitável a herança que eles deixaram de azulejaria, e tem algumas coisas, são obras-primas. Depois os portugueses levaram um pouquinho mais longe essa arte e essa representação. Mas Mas a herança árabe. sem dúvida, sem dúvida. Você lembra de eu ter explicado a última vez que azulejo, a própria palavra, vem do árabe azuler, e que é, na verdade, um quadradinho, uma bolacha de cerâmica cozida e decorada ou pintada, muitas vezes em relevo. Então tem coisas maravilhosas. Bom, e nós vamos ver muitas dessas, mas isso para dizer que é uma herança árabe. Mas não foi só isso, ou seja, esta região, talvez pelo fato de estar numa das pontas da Europa, se em tempos passados isso era uma parte negativa, por outro lado, agora nós colhemos o fruto dessa quase um bolo de camadas culturais, gastronômicas, de patrimônio de muitos povos que ou imigravam por questões comerciais, ou casavam, ou eram expulsos pelas guerras e vinham sendo varridos do centro da Europa para cá, e também dos países de leste, né? Os suevos, por exemplo, que eram daquilo que é hoje Stuttgart, na Alemanha, enfim, os visigodos. Aliás, a propósito dos visigodos, tem uma coisa que vocês usam até hoje, nós usamos até hoje na língua portuguesa, é mais uma herança, né? Que é o sangue azul. O sangue azul, porque os visigodos vinham, como eu disse, daquilo que é hoje a Alemanha, e claro, encontraram aqui povos muito morenos, né? Pelo calor que faz e até pela influência, pela miscelânea com os povos árabes. E claro, eles eram muito branquinhos e os povos aqui viam as veias da mão, dos braços, e as veias são azuis, não são vermelhas, né? Então, eles cunharam, para se referirem aos visigodos, que eles tinham sangue azul. Então, como os visigodos vieram tomar conta do território e escravizaram as pessoas que estavam aqui,
quando saíam uns ditadores, vinham outros, né? Então, quem ficava aqui cuidando das suas coisas acabava pagando tributos a um, pagando tributos ao outro, e depois passaram a pagar os visigodos. Foram eles que montaram o sistema feudal, né? E então, que perdurou depois durante toda a Idade Média, e há quem diga que até hoje, mas por outros motivos. Mas então se referiam às pessoas que estavam numa classe social superior como tendo sangue azul, né? Um ser humano diferente. Mas estava dizendo que a influência, inclusive, romana, do Império Romano, que chegou aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando dos árabes, ano 711, ou seja, século VIII. Os romanos chegaram aqui 123 anos antes de Cristo. Então, 850 anos antes, né? E trouxeram também uma inovação muito grande, construção de pontes, de aquedutos, saneamento básico. Eles dotavam todas as cidades que eles construíam com saneamento. Você vê como é que é vergonhoso a gente hoje quase andar para trás em termos civilizacionais, né? Impressionante como é que um povo chega para conquistar, faz uma cidade com saneamento básico e com diversão. Eles traziam o circo romano, o teatro romano, por isso é que eles eram tão bem-vindos. Os banheiros públicos, as termas. Então, muitas dessas termas estão disponíveis até hoje, foram recuperadas naturalmente, e você pode visitar, você vai se banhar exatamente numa terma romana como há 2.300, 2.200 anos atrás, né? Então é muito... Essas termas ficam em que região? Por toda a Península Ibérica. Portugal tem inúmeras, desde Chaves, Mérida, Sevilha, Évora, temos uma, e tem inúmeras, porque a presença romana foi realmente muito, muito grande, e muitos desses monumentos, claro, como em Roma, como em muitos outros locais, estão em ruínas, mas dá para você sentir, quase ouvir os passos dos gladiadores, né? Então é muito legal. Mas então vamos começar por Sevilha. Sevilha, uma cidade muito bonita, monumental. Ela é atravessada por um rio chamado Guadalquivir, que é o mesmo rio que nós vamos daqui a pouquinho falar de Córdoba. Ele passa em Córdoba e depois em Sevilha. Quando chega em Sevilha, ele se divide, inclusive, e forma uma ilha muito grande, que é paralela à cidade. A parte histórica está voltada para o rio e para a ilha, que é a Isla de La Cartuja. E é uma ilha que, normalmente, quando nós chegamos de ônibus, visitamos logo, porque é uma zona com grandes espaços abertos, um parque de diversões, tem alguns hotéis. Foi lá que foi feita a exposição de 1992, uma exposição mundial. Aliás, Sevilha organizou duas, essa não correu muito bem, por vários motivos, que depois até os portugueses acabaram percebendo onde é que eles erraram, e daí o sucesso da Feira Internacional em Lisboa. Então, uma dessas localidades muito bonitas, porque está cheia de pontes, umas muito antigas, as outras muito modernas, feitas pelo Calatrava, que é um dos arquitetos mais famosos atuais, atualmente em Espanha. Esse Calatrava Santiago Calatrava, fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, aquela construção futurista que vocês veem ali na Praça Mauá, foi feita exatamente pelo Calatrava. E ele tem inúmeras obras públicas espalhadas pelo mundo, mas, claro, em Espanha também, né? Então, essa beira do rio, essas margens do rio, também são muito bonitas. Nós visitamos, inclusive, algumas dessas esplanadas. Tem barcos que fazem transporte de uma zona para outra da cidade, claro, a travessia também. Temos ali a Torre do Ouro, ou de Ouro. Na verdade, ela não está pintada, não está coberta de ouro, como imagino, mas ela é pintada
do tempo dos árabes e está toda escrita. Então, você, quando olha ao longe, quando bate o sol, a impressão que dá é exatamente que é um monolítico, é um paralelepípedo gigantesco, plantado na beira da água, né, nas margens. É muito bonito. E as esplanadas e tudo mais. Nós vamos visitar em Sevilha uma. Antes de você continuar, bem rapidinho, só para eu não me perder aqui. Gente, a gente vem falando das últimas semanas, né, de Portugal, então a gente veio de Porto, descendo, e agora estamos entrando na Espanha pelo sul, não é isso? Pela Exatamente. região sul da Espanha. E hoje, especificamente, o Alberto está apresentando para a gente as regiões ali da Andaluzia. E eu acho aqui, Alberto, que foi deixa eu filar aqui, Edenice. Ela está perguntando nesse roteiro da Andaluzia que você vai estar apresentando para a gente. Começou só até agora. Você acha que são quantos dias para a gente conseguir visitar toda essa região? Bem-vindas, Aninha, Dona Anitta, o pessoal que está chegando aí, Dona Marta, bem-vindas todas. Que bom ver vocês por aqui. Então, assim, só para a gente ter uma noção de quanto tempo vamos precisar para montar esse nosso roteiro, Alberto. Olha, o ideal claro, tudo depende da profundidade com que a gente quiser visitar alguma região, Uhum. porque o conteúdo ali é realmente muito, muito grande. Mas, como nós nunca passamos só nos pontos turísticos, conforme a gente falou, nós vamos sempre levar vocês, não importa qual seja o país, não importa qual seja a região, muito mais além dos principais pontos turísticos onde vai todo mundo. Então, eu sugeria sempre nós falarmos de 10 a 12 dias. 12 dias seria um destino, um período muito bom para nós Para viver a fazermos. experiência, né? Para Para você viver a isso. experiência na região, não simplesmente passar fazendo um tour panorâmico. Outro dia eu atendi uma cliente aqui, Alberto, e ela estava desesperada querendo voltar na Itália. E porque ela disse que simplesmente ela passou por lá, ela não viu nada, ela não desceu do ônibus. Então, não é esse o tipo de serviço, né, que a Glamour presta. Nem fazemos e nos recusamos a fazer isso, porque nos corta o coração, como cortaria a vocês na cidade de vocês, se eu chegasse aí e disse, Silvana, me mostra isso. Se você passasse, seria um crime, né? Eu gastar o meu tempo, às vezes é a viagem da vida da pessoa, e você não parou para levar o cara num show de flamenco? Tem que levar. Se em Espanha, tem que levar o cara num show de flamenco. Né? Faz parte da cultura. Né? Você tem que, mesmo que o cara não goste de flamenco, leva. Né? E é um pouquinho aquilo que a gente vai fazer aí em Sevilha, aliás, em todos esses locais, mas Sevilha também. Nós vamos visitar a chamada Praça de Espanha, um dos monumentos, um dos pontos turísticos, porque foi construída exatamente pela cidade durante essa exposição mundial. Ele é muito bonito porque ele fica num formato de arco e tem uns bancos, cada um deles, uns bancos em azulejo, cada um deles representando em painéis, tanto no chão quanto nas costas do banco, as coisas típicas de cada uma das regiões de Espanha. Então, é muito interessante você passar e ver e se reconhecer em algumas dessas regiões, né? Para quem conhece minimamente a Espanha, ou às vezes conhece a história, ou então nós explicamos, né? Então, é um. Para o viajante, eu, pelo menos, eu tenho essa sensação. Fica até constrangedor. Você foi em Sevilha? Fui. Nossa, eu já fui lá também, conheci tal lugar, era assim, era maravilhoso. Você conheceu? Não, eu nem sabia que existia isso lá. Nossa! A gente ali, inclusive, põe o pessoal para andar de barco, porque em frente a nessa Praça de Espanha, existem uns lagos e uns canais, e é muito interessante você colocar o pessoal para andar de barco a remo, você vê casais românticos, às vezes pessoas até entradas na idade, porque já lá tinham ido há
40 anos atrás, e agora renovaram a visita, é muito bonito. As pontes são todas cobertas de azulejo. Tenta imaginar uma ponte toda coberta de azulejo. Os varandins, ou seja, os corrimões, os balustres, as balaustradas, tudo feito em azulejo. Então, tem fotos assim lindíssimas. Em Eu até frente, coloquei umas nos stories hoje, se vocês quiserem dar uma olhada isso para mesmo, vocês terem noção do que ele está eu falando. vi. Tem lá nos stories algumas coisas. Eu vi. É, em frente, a gente costuma ir de charrete, porque o ônibus, obviamente, para atrás, exatamente no estacionamento por trás. E depois, em frente, temos um parque Maria Luísa, muito grande, com um arvoredo enorme, e vários jardins, várias fontes. E uma das coisas legais é a gente colocar o pessoal na charrete e andarmos de charrete, que tem ali, não digo dezenas, mas tem à vontade aí umas 20 e poucas charretes, e a gente dá uma voltinha, porque o parque é muito grande, então é para fazer com calma, para tomar o sorvete lá na frente, comer o algodão doce quando voltar, e tirar as fotos, depois a gente vai ver o resto do centro da cidade, que está nas costas dessa Praça de Espanha. Centro da cidade esse que tem uma das catedrais mais bonitas que eu conheço. Eu conheço algumas, não todas, obviamente, mas conheço algumas das famosas, e essa é uma delas. Essa é uma delas. A outra de Toledo, e numa lista, Notre-Dame, a famosa Notre-Dame, vem na minha lista bem embaixo. Então, acreditem no que eu digo, porque vocês vão se impressionar, não é só com o tamanho da catedral, é o fato dela ter vários altares, vários espaços. O altar principal está no centro da catedral, no centro do espaço. Ela é um altar todo dourado, o retábulo, sabe, o retábulo, etimologicamente, quer dizer retrotábula, né? Ou seja, é aquilo que está por trás da tábua do altar, né? Retábulo. E esse retábulo é lindíssimo, o coro, onde normalmente nos dias de gala os corais cantam, está em frente, você passa entre um e outro. O cadeiral é lindíssimo, cheio de simbolismos. Quando nós entramos, costumamos entrar mesmo aquilo está protegido com uma grade, mas nos dias em que a igreja está aberta, obviamente aquilo está aberto também. E a gente vai até junto do cadeiral para explicar a vocês algumas coisas curiosíssimas que estão desenhadas em alto relevo, as batalhas famosas de Espanha, a queda de Granada. Puxa, ali é só cultura. Você sai dali com uma aula de história só de olhar, né? Falando de história, está ali enterrado, enterrado não, porque ele está no caixão em cima, sustentado por figuras no tamanho natural, figuras do reino de Leão e Castela, que é nada mais, nada menos do que Cristóvão Colombo. E então ele está num canto. E está num canto, não está no lugar principal, não, está junto de uma porta, é só mais um, tá vendo? E só o túmulo dele é assim uma coisa fabulosa em termos de obras de arte. Bom, do lado de fora, para quem tenha, a entrada é por dentro, mas ela está fora do corpo da catedral, está a famosa Torre de Giralda, né? É uma torre, enquanto aquilo foi mesquita, que muitos desses monumentos, desses centros religiosos, ora foram cristãos, ora foram muçulmanos, depois voltaram a ser cristãos. Então, era um tal de colocar sino e tirar sino. Incrível, que era a primeira coisa que os muçulmanos faziam, era arrancar os sinos, que era um símbolo do catolicismo, né? E sempre que eram reconquistados, os sinos era a primeira coisa que ia para o lugar. Então, essa Torre da Giralda, quer vocês tenham perna para subir, quer, porque tem uma vista fantástica, quer vista da lateral, do lado de fora das praças, é fantástico. Vamos andar ali não vamos nos perder, porque vocês estão com os nossos guias e, portanto, não se perdem. Mas é muito interessante vocês passearem por todas aquelas ruazinhas
pedonais, cheias de restaurantes, onde vocês podem comer outra coisa típica de Espanha, que são as tapas. Vocês já devem ter ouvido falar. O termo tapeio. Tapeio é o ato de comer tapas, né? E tapas, na verdade, são pequenas porções de comida, às vezes em cima de pedacinhos de pão, outras vezes nos pratinhos pequenininhos. E o espanhol, o mais típico deles, é encostar a barriga no balcão, que eles chamam de barra, e comer ali qualquer coisa, tomar uma canha, que é o equivalente ao nosso chopp, e vai andando. E muito provavelmente, 2, 3 quarteirões mais à frente, ele encosta mais uma vez, come mais uma coisinha ou duas e vai andando. E em vez de sentar convencionalmente, com garfo e faca, para comer apenas um prato. E uma coisa que é muito comum na região da Andaluzia é que, por muito muquifo que seja o café, no interior do interior do interior, como dizia a música, e que você peça uma bebida, seja uma limonada, uma cerveja, uma coisa qualquer, o garçom automaticamente coloca do seu lado, ele tira debaixo do balcão, da vitrine, e coloca qualquer coisa para você comer. Você não pediu, mas faz parte da cultura dele uma tapinha. Então, Aqui no Brasil você sabe que ninguém gosta de tapa, né? oh, Respondendo aqui, né, no meio de tanta história aqui com o Alberto, respondendo a pergunta eu sempre esqueço o nome dela, meu Deus do céu, Edenice. Ela sim. perguntou para quando essa viagem, ela está tão encantada já com tudo que está ouvindo aqui de você. Ué, E Edenice, a gente tá com essa sequência de lives, a gente está começando ainda praticamente, né, Alberto? Para a gente mas descobrir, né, no perfil de vocês que estão acompanhando a gente, qual é a preferência, porque por enquanto a gente quer tudo, né? Mas aí a gente vai sintetizando aos poucos para poder montar esse roteiro para vocês. Mas vai ser coisa boa, prometo. e para já nós já estamos no meio da viagem. Lembra do tal tapete que eu pedi para vocês segurarem as mãos? Estamos viajando. Então vamos Verdade. aterrissar agora num show de dança e música flamenca. Vocês vão ver à noite, normalmente deixamos isso para a noite, antes ainda do jantar, nós saímos depois do show do Flamengo, aí sim é que a gente vai jantar. E nós evitamos um pouquinho aqueles shows só para turista, preferimos, que normalmente já tem o jantar incluído e tal, mas também tem muita gente, um italiano gritando do lado. Então a gente prefere umas coisas mais intimistas dentro daqueles pátios andaluzes. O pátio andaluz, para quem não sabe, é a típica casa árabe ou do Maghreb. Por muito humilde que seja a casa, tem uma portinha, às vezes muito simples, você entra na porta da casa da pessoa, tem um pátiozinho, você não entra para a sala, nem entra para a cozinha, não entra para um pátio. Normalmente esse pátio tem um verde qualquer, seja uma árvore, uma limoeira, uma laranjeira, de folha permanente, e umas gotas de água caindo, por muito humilde que seja, porque era aquilo que eles mais sentiam falta no deserto, era água e verde. Então, os pátios são isso e dão depois todas as divisões da casa, os quartos, as salas, a cozinha, dão exatamente para esse pátio de convívio, sombra e, claro, uns grandes, dependendo do poder aquisitivo. Mas vamos, depois desse show de fado, vamos jantar, vamos, obviamente, depois voltar para o hotel. No dia seguinte, nós vamos visitar uma outra cidade fabulosa, que é Córdoba. Fica ali muito perto. Nós vamos e voltamos, procuramos ficar em poucos hotéis, menos hotéis para não ter que andar com a mala na mão todos os dias. Então, estamos falando de autoestrada, levamos 1h30, ainda vamos almoçar lá, tomamos café da manhã ali, ainda vamos ver qualquer coisa e almoçamos lá. E vamos ver algumas coisas em Córdoba lindíssimas. Nós vamos atravessar uma ponte romana por cima do mesmo rio, o Guadalquivir. Vamos ver um antigo moinho, moinho de água, não de vento, no rio, que moía a farinha comunitária, é um moinho muito grande. Nós vamos ver
o principal monumento da cidade, que é a Mesquita barra Catedral, ou Catedral barra Mesquita. Uma obra-prima com uma série de arcos, vocês identificam perfeitamente que era uma mesquita, o que é uma mesquita, porque lá se realizam cerimônias religiosas cristãs e muçulmanas. Aquilo é tão grande, para vocês terem uma ideia, que chegam a realizar cultos muçulmanos e cristãos ao mesmo tempo em locais diferentes no mesmo edifício. Estão vendo o tamanho da Catedral barra Mesquita. Tem inscrições no teto e nas paredes, lindíssimas em árabe. Como eu disse, os árabes trabalhavam muito bem, decoravam todos os centímetros quadrados e tem mensagens lindíssimas. A decoração, a iluminação também é muito bonita. E eu estou falando da iluminação natural. Aquilo foi construído de tal maneira grande que deixaram propositadamente, não tinha nenhum idiota ali, né? Só tinha gente fera. Construindo a entrada de luz, faz parte do centro. E depois todos os altares ou locais já cristãos dentro do mesmo edifício. Então é muito bonito você passar e visitar tudo isso. E uma visita que leva uma hora. É uma visita que leva uma hora. Estamos vendo o tamanho da... para você apreciar bem. E portanto, vamos depois sair, vamos visitar no centro da cidade uma das coisas características de Córdoba, que são os pátios andaluzes. Eu já expliquei há pouco o que era um pátio. Agora tentem imaginar o centro da cidade todo com pátios desses, muitos públicos, mas muitos particulares também. E agora, no mês de maio, final de maio, início de junho, eles têm a festa dos pátios, a festa das flores. Então, o que é? Todos esses pátios estão decorados com floreiras, com vasinhos, mas dezenas. E as donas de casa têm o brio profissional de mantê-los decorados, tem até um instrumento próprio para elas regarem lá em cima dos vasinhos e pendurarem os vasinhos nos suportes próprios, nas fachadas, nas paredes. Isso é típico da Andaluzia. As paredes normalmente estão pintadas de branco, os mais humildes, e nessa época os particulares abrem as portas da sua casa para que você, visitante, que ele não conhece lugar nenhum, venha entrar, venha admirar, você fala com o morador. E, inclusive, a prefeitura tem uma espécie de um prêmio, uma votação. Então, todos os visitantes, estrangeiros, nacionais, habitantes dali, ficam entrando e saindo das casas. É um movimento enorme, mas é muito bonito. E dão nota, entendeu? Dão nota. Então, assim, maio seria a melhor época para visitar essa região? Fantástico. Aliás, maio, junho, abril, maio e junho, primavera na Europa. E seguramente ele travou quando você ia falar da primavera. Abril, maio e junho é primavera na Europa, né? Então, tudo que toca a flor, tudo que toca a natureza é muito mais exuberante, né? E esse é um exemplo. Vamos depois visitar em mais um dia uma outra cidade mágica totalmente diferente, no alto de uma montanha chamada Ronda. É uma cidade que, na verdade, são duas, como Buda e Peste, né? Separadas por um rio, mas a característica dessas duas cidades, ou dessa cidade, Ronda, é que está no alto de uma escarpa imensa e tem uma ponte muito grande lá em cima, monumental também, é um dos monumentos da cidade, e tem nessa cidade de Ronda uma vista fantástica sobre a planície. As duas partes da cidade foram construídas em épocas diferentes.
séculos diferentes, e, portanto, uma muito mais antiga, outra muito mais moderna. Mas moderna, estamos falando de Idade Média, né? Ou seja, que a gente chama aqui moderna, põe antigo nisso. Então, é muito interessante da gente visitar. Olha, por exemplo, tem a Praça de Touros mais antiga de Espanha. Mesmo não havendo tourada, que é outra das coisas típicas da Andaluzia, são as touradas, né? Foi proibido? Em Espanha ainda não. Aqui em Portugal eles proibiram. Está havendo um movimento, como é natural, contra isso, mas faz parte de uma tradição de tal maneira arraigada que é mais ou menos para o espanhol, como você querer acabar com o Futebol carnaval. brasileiro. Não, com o carnaval no Rio de Janeiro. Uhum. Porque não é boa ideia, porque você esqueça. Vai ter que esperar um pouquinho de tempo até convencer, provavelmente, as novas gerações. Mas faz parte da cultura dele, tem influências na gastronomia. A orelha que o toureiro corta no final é sinal de vitória, é sinal de orgulho, de machismo, ou macheza, de valentia, né? E ele se orgulha disso. Na gastronomia, uma das coisas, um dos pratos típicos é a rabada, que eles chamam de rabo de boi, né? Pelos motivos óbvios, né? Eles matavam os bois, os touros, na tourada, e depois preparavam, um dos pratos é a rabada, né? Servem com purê, com azeitona e tal, um pouquinho diferente do Brasil, pelo menos do Rio de Janeiro, que eu conheço bem, servem com agrião e tal, ali é com purê. Mas, bom, estava dizendo que essa cidade tem o Passeio dos Poetas, com uma ravina gigantesca lá para baixo, tem muita água e desce das montanhas, e aquilo está no meio das montanhas. Então, é como se a montanha se tivesse separado e a água corre lá embaixo. Tem vários palácios árabes, o Palácio Moro tem inclusive uma visita para quem tem boa perna, porque aquilo são muitas dezenas de degraus, onde eles iam buscar água lá embaixo, para que, quando eles eram atacados, a primeira coisa que cortavam era o fornecimento de água, para que o rei Mouro não ficasse privado da água. Ele mandou escavar um poço com uma escada, e tem uma escada, e eles faziam um cordão humano de baldes, os escravos, passando água lá para cima para encher as cisternas. Então, ele não como estava do lado do rio, ele não precisava sair do palácio e se arriscar a buscar água, entendeu? Ele conseguiu isso lá dentro. Enfim, são cidades muito bonitas. Ali tem uns painéis, depois que a gente atravessa a ponte do lado esquerdo, tem o Museu da Inquisição, já foi o Tribunal da Inquisição ali. Toda a história tem uma parte negra. A Europa, e sobretudo aqui a Península Ibérica, teve a parte da Inquisição. O tribunal era ali. E agora tem em frente um painel aos poetas, aos viajeiros que no século XIX, sobretudo no século XIX, início do século XX, costumavam caminhar pela Espanha, lendo Cervantes, tentando encontrar o Sancho Panza e o Eu não vou dizer que essa parte da história eu não sei. Não lembro. Dom Quixote, puxa, agora bloqueei. Então eles andavam vendo a parte mágica, os ciganos, então havia um movimento pelas cidades de Espanha à procura desse romantismo. E tem lá, um deles foi o Orson Welles, que é um cineasta que ficou famoso, primeiro no rádio, depois no cinema, e ele tem lá as suas cinzas, e ele cunhou uma frase, inclusive, de tão satisfeito que ficou com a cidade, cunhou uma frase dizendo que um homem não pertence ao local onde nasceu, mas sim ao local onde decidiu viver, né? E ele está enterrado lá. Isso é bonito. Vamos a Granada, temos aí mais 5 minutinhos. Vamos a Granada, uma outra cidade mágica, talvez a cereja em cima do bolo, porque para além da Catedral de Granada, da Medina, que é o mercado árabe, você
para quem gosta de lojinhas e souvenirs, é o prato cheio. Você se serve lá dentro e se perde lá dentro até conseguir sair novamente pela mesma porta. E vamos ao Ex Libris de Espanha e de Granada, que são os palácios aí do Alhambra, bloqueei outra vez. O Palácio do Alhambra, que fica no alto de uma montanha, no alto de uma colina. Você dali tem uma vista sobre a cidade fantástica, uma vista também sobre a Serra Nevada, que fica ao lado. É uma serra, como o nome diz, com muita neve. É uma cidade, é uma das pistas famosas de esqui de Espanha. Vamos visitar os 3 palácios, mais o Alhambra, que tem uns jardins fantásticos, uns pomares lindíssimos, e que o sultão achava que era uma parte do paraíso. Então, o sultão tinha a ideia, era um palácio de férias, para onde ele levava a família, e era, digamos, o paraíso na Terra, né? E depois vamos descer até a costa, vamos ver cidades muito bonitas e marinas muito bonitas, como é o caso de Marbella, onde temos a marina de Puerto Banús, é uma das marinas mais famosas, mais luxuosas, tal como Mônaco, Nice, que o Mediterrâneo tem. Tem uma parte nova, uma parte antiga. As praias são todas muito luxuosas. Benalmádena, Fuengirola, mesmo a praia de Marbella. E depois vamos retornar para Sevilha, fechando assim uma cidade ou uma localidade, uma província mágica, e vamos aterrissar o tapete já no aeroporto de Sevilha para vocês poderem regressar ao Brasil. Então, eu espero que durante esse tempinho que o Instagram nos dá, eu tenha conseguido pincelar um pouquinho a cultura dessa região e vocês vão ficar encantados, vale a pena. É aquele tipo de conselho que você dá a um amigo na certeza de que não pode haver outra hipótese, não pode haver outra alternativa, senão ele dizer, cara, amei a Andaluzia. Eu tô assim super encantada já com tudo. Igual a Denise, né? E já quero conhecer, eu sempre ouvi muito falar antes de começar a trabalhar com turismo. Ouvi muito falar nessa região, mas eu confesso que a minha mente era muito voltada para outras regiões. Mas aí depois que eu comecei a trabalhar com turismo, que eu comecei a descobrir tudo isso, nossa, e agora depois da sua explanação, quero mais ainda conhecer. Então, eu quero agradecer aqui já nesse último minutinho a sua dedicação em estar aqui com a gente toda semana, apresentando um pouco de cada destino para a gente. Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora e dizer para vocês que nós temos um encontro marcado já na próxima quarta-feira, às 7 da noite, onde o Alberto vai estar trazendo o que para a gente, Alberto? Vamos visitar o Planalto Central, a Meseta Ibérica, centrada em Madrid. Vamos falar sobre Madrid, mas também sobre as localidades e as cidades ao redor de Madrid, que é outra localidade mágica, né? Até 2 de 8 dias. E muito obrigado pela atenção. Obrigada a você pelo carinho de sempre. Patrícia, que bom te ver por aqui. Vamos para a Europa. Você disse que quer ir para a Europa. Já fica aí ligadinha, que esse roteiro está sendo aprontado aí com muito carinho para a gente ir. Que muito provavelmente 2021, gente. 2021 promete. Eu acredito que assim como eu, todo mundo está nesse desejo já de viajar, né? Porque a gente não aguenta mais ficar dentro de casa, pelo amor de Deus. Então, vamos estar aqui junto com o Alberto, com a Glamour, montando aí esse roteiro para a gente. Continuamos na Espanha na próxima semana e muito obrigada a todos. Renata, que esteve aqui com a gente, Dona Anitta está por aqui com a gente ainda, Edenice, Dona Marta, todo mundo, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Alberto, vou deixar você finalizar.
Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa viagem de tapete mágico e vão começando a consultar, a ver alguns filmes sobre isso. E em 2021, certamente a gente vai conhecer essa zona de Espanha. Muito obrigado.